de política de cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, nós devemos sempre lembrar que tudo se iniciou, não é, com a discussão de ações afirmativas. Então, ao abordarmos a importância da política de cotas, é necessário entendermos as ações afirmativas. E o termo chega ao Brasil carregado de uma diversidade de sentidos, o que, em grande parte, reflete os debates e experiências históricas dos países que desenvolveram as ações afirmativas. A expressão tem origem nos Estados Unidos, um local que até hoje é referência nesse debate. Nos anos 60, os norte-americanos viviam um momento de reivindicações democráticas expressas principalmente pelo movimento pelos direitos civis, né? Então a bandeira de luta era oportunidade a todas as pessoas. E o surgimento das ações afirmativas acompanha o debate pela eliminação das leis segregacionistas nos Estados Unidos. Então, o movimento negro, na época, né, com lideranças atuantes, que nós podemos lembrar como Martin Luther King, né, foi apoiado também por segmentos não negros, né, na defesa desses direitos. E a ideia de uma ação afirmativa exigiu que o Estado, além de garantir as leis, que as leis antissegregacionistas fossem eliminadas, né, garantisse a inexistência dessas leis segregacionistas, também assumisse uma postura ativa para a melhoria das condições de vida da população negra norte-americana. Então, a ação afirmativa não ficou restrita aos Estados Unidos. Tem experiências semelhantes em vários países, na Europa Ocidental, Reino Unido, Irlanda, França, nos Países Baixos, né, Suíça, entre outros, né, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá, na Nigéria, África do Sul, Argentina e Cuba também, essas experiências de ação afirmativa se deram, e na Europa as primeiras orientações nessa direção foram elaboradas em 1976, e a expressão era ação ou discriminação positiva para essa política, né, de eliminação das desigualdades. Em 82, a discriminação positiva foi inserida no primeiro programa de ação para a igualdade de oportunidades da Comunidade Econômica Europeia, né, e nesse formato, a ação assumiu diversas formas: ações voluntárias de caráter obrigatório, estratégia mista, programas governamentais ou privados, leis e orientações a partir de decisões jurídicas ou agências de fomento e regulação. A ação afirmativa é uma forma de planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos segmentos pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou excluídos em determinadas áreas, como aqui já foi citado, empregos ou escolarização, é o que a gente vem mais debatendo. As áreas contempladas são grupos étnicos raciais discriminados e mulheres. E as principais áreas são o mercado de trabalho, com a contratação, qualificação e promoção de funcionários, e o sistema educacional, especialmente o ensino superior e também a representação política. Quando debatemos a política de cotas, é importante dizer que a ação afirmativa envolve vários desenhos. O mais conhecido é o sistema de cotas, e ele consiste em estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado em uma área específica por grupos definidos, e isso pode ocorrer de maneira proporcional ou de forma mais ou menos flexível. A presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou no dia 29 de agosto de 2012 a lei que instituiu o sistema de cotas nas universidades federais de todo o país. A lei prevê que as universidades públicas federais e os institutos técnicos federais de nível médio reservem, no mínimo, 50 vagas para estudantes, 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública, com distribuição de vagas entre negros, indígenas,
e tendo como base as estatísticas mais recentes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Durante o ato de sanção da lei, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, enfatizou que a presidenta observou que o mecanismo precisa associar a inclusão e qualidade do ensino superior público. As universidades e institutos federais terão prazo de 4 anos para implantar progressivamente o percentual de reserva de vagas estabelecido pela lei, inclusive as que já adotam algum tipo de sistema afirmativo na seleção de estudantes. E o senador Paulo Paim, no início dessa audiência, enfatizou tudo isso. O Enem 2012 continuará a servir como um dos parâmetros para o novo sistema. Ao longo deste ano, será feita a regulamentação complementar. As cotas fazem parte das políticas de ação afirmativa. As ações afirmativas têm sido aplicadas a diversos segmentos da sociedade brasileira. O termo ação afirmativa chega ao Brasil e reflete os debates e experiências históricas que temos tido hoje. Os anos 90 acompanharam algumas dessas mudanças. Em 95, encontramos a primeira política de cotas adotada no país por meio da legislação eleitoral, que estabeleceu uma cota mínima de 30% para as candidaturas de todos os partidos políticos. Mas antes, nós tínhamos cotas que nem eram conhecidas por todos os brasileiros e brasileiras. A lei da cota do boi, é uma delas. Ela tem sido mais debatida ultimamente. Então, os filhos de fazendeiros já entravam nas universidades por meio dessa cota. E, no âmbito do movimento negro, a Marcha Zumbi contra o racismo, pela cidadania e a vida, em 95, representou um momento de maior aproximação e pressão em relação ao poder público, com propostas de políticas públicas para a população negra, sugeridas para o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, apresentado pelo Movimento Negro ao governo federal. Algumas dessas políticas foram implantadas, contudo, seus recursos ainda são muito limitados e seu impacto permanece ainda muito restrito. O Estatuto da Igualdade Racial, que nós acompanhamos desde que o senador Paulo Paim o apresentou, é importante. E a sanção da lei 12.288, de 20 de julho de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, indica no título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 2 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao lazer, o poder público adotará programas de ação afirmativa. Quando essa indicação é feita, e o Estatuto da Igualdade Racial é aprovado por lei em 2010, nós já tínhamos um longo caminho na adoção de ações afirmativas. E Humberto Adame lembrou bem disso quando citou o exemplo da UERJ. E nós acompanhamos o coletivo de negros da UERJ, nessa luta, e pela permanência, inclusive, com muitas campanhas para permanecer na UERJ. E foram os que saíram com melhor desempenho nessa universidade. Então, desde 2001, as instituições públicas de ensino superior, baseadas nas deliberações de seus órgãos colegiados, têm adotado ações afirmativas, um movimento que expandiu-se progressivamente em todo o país, sendo fruto de iniciativas diversas, atendendo a demandas locais, resultando de uma expressiva diversidade de experiências. Isso é o que a gente chama de um processo de democratização de acesso nas universidades públicas do país. E pelo caminho da autonomia universitária, as universidades respondem ao desafio
do enfrentamento da desigualdade, de acordo com a realidade da região, consciência de responsabilidade social, promovendo essa igualdade de oportunidades e respeito à diversidade e à busca pela igualdade. A materialização das ações afirmativas tem uma afirmação da professora Nilma Lino Gomes, né, que eu gosto muito de citar. Ela diz que assumir a diversidade em nosso país significa muito mais do que um elogio às diferenças. Representa não somente fazer uma reflexão sobre a diversidade que há no nosso país, os grupos sociais que aqui se encontram, mas também implementar políticas públicas, alterar as relações de poder, redefinir escolhas, tomar novos rumos e questionar a nossa visão de democracia. E aqui na plateia nós temos a nossa secretária da Igualdade Racial do Distrito Federal, Josefina, não é? Que representa um pouco dessa diversidade que nós estamos, né, assumindo na democratização do acesso a postos na nação brasileira. Então, as cotas fazem parte de um contexto das ações afirmativas e são, fundamentalmente, um avanço nas políticas de eliminação do racismo e as manifestações do racismo, a discriminação e o preconceito racial. O Estado brasileiro coloca, né, em prática vários instrumentos jurídicos internacionais que aderiu, a exemplo da Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, assinado em 1969. E, mais recentemente, o Plano de Ação de Durban, resultante da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, a discriminação racial, a xenofobia, a intolerância correlata ocorrida em Durban em 2001. O Plano de Durban, né, corrobora a ênfase já colocada pela Convenção dos anos 60, pela adoção das ações afirmativas, né? E aí nós poderíamos falar muito mais, falando da Constituição da Índia. Nós temos o exemplo que o senador Paulo Paim nos deu com a exibição do filme sobre o trabalho escravo, né? E a Índia está lá também figurando, né, como um dos países, né, que tem trabalho escravo além do nosso, né? Mas tem Constituição dos países adotadas pela Malásia, Estados Unidos, África do Sul e, desde então, pelo Canadá, Austrália, na Nova Zelândia, na Colômbia e México, conforme consta do Manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, assinado por diversos intelectuais, militantes e personalidades negras e não negras que lutam contra o racismo e professores dos núcleos de estudos afro-brasileiros das universidades federais. O programa Universidade para Todos também não pode ser esquecido. Por quê? Ele foi criado com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda. E tem dados atuais do INEP que demonstram que os bolsistas do ProUni tiveram nota igual ou superior aos estudantes no ENAD, né? Todos os estudantes de ensino superior, o que coloca por terra o mito de que as cotas, as ações afirmativas diminuem, né, a qualidade no ensino superior. É a comprovação de que o investimento em políticas públicas que democratizam o acesso ao ensino superior, contemplando jovens de baixa renda, tem tido sucesso, né? Então, o bom rendimento desmascara as críticas preconceituosas que afirmam que as instituições de ensino superior perderiam a qualidade com a entrada de estudantes bolsistas, oriundos de escolas públicas e oriundos de famílias de baixa renda, e demonstra a capacidade de superação de jovens que agarram com as duas mãos a possibilidade de cursar uma faculdade.
No Brasil, apenas 12% dos jovens entre 18 e 24 anos cursam ensino superior. A grande maioria em instituições públicas de portas fechadas, são restritos, né, nessas instituições. Então, a grande maioria está em universidades particulares. E aí há um plano, né, de reestruturação, de expansão das universidades federais, o REUNE, né, para que o acesso seja possibilitado a essa larga maioria que não tem acesso. Então, as instituições particulares ainda abraçam mais esses estudantes. E eu lembro da minha passagem pelo ensino superior e mesmo pela pós-graduação, não é? Desde os anos 70 até o início dos anos 80, a dificuldade que tínhamos, não é? Não se entrava numa universidade federal. E na universidade pública, particular, aliás, nós tínhamos, no meu curso, apenas 2 estudantes negras, né? Então, eu e uma colega de turma, né, nos anos 80, finalizamos essa experiência. Então, eu penso que as ações afirmativas, além de democratizar o acesso, né, no Estado brasileiro a estudantes sem possibilidade, e eu sou oriunda de uma família negra, pobre, nordestina, né, que passou por essa trajetória, pode também contribuir com políticas públicas para a permanência desses estudantes. O estudante que chega ao ensino superior sendo oriundo das classes populares, tem mais dificuldade no seu período de graduação. Dificuldade de transporte, de conseguir livros, né? Então, as políticas públicas são necessárias nesse sentido. E aí, nós queremos dizer que a discussão sobre ações afirmativas estão no debate que se trava sobre as cotas nas universidades públicas no Brasil. E o ganho, né, foi a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, da constitucionalidade das cotas nas universidades. O ProUni mostra, não é, tudo isso, e o ENAD tem mostrado esse rendimento. Eu quero dizer que a Constituição Federal já contempla, não é, a igualdade de oportunidades a todos, né? E eu tenho o desempenho dos concluintes do ensino médio, né? E, na verdade, nós temos 150 mil estudantes que concluíram na rede pública com melhor desempenho, né? Então, nós temos um percentual de estudantes que vão agora para o ensino superior, né? E um total da população negra que perfaz mais de 50%, 51,07% da população brasileira é negra. Mas nós temos ainda muitos analfabetos, né? Uma maioria negra. O dobro. É bom falar. O dobro, né? Leusa. O dobro, 7,1% de brancos contra 16,9% de negros. E aí temos muito que avançar, inclusive na educação básica, né? 32,3% dos negros com analfabetismo funcional, 18,4% de brancos. Olha só a desigualdade. E nós temos uma escolaridade que negros concluem o ensino médio são 28,2% e 52,4% de brancos. Então, a desigualdade é de 50%. Não é? E eu queria dizer, não é, que 3,8% de negros estão matriculados no ensino superior. Olha só a necessidade que temos, não é, de ampliar esse acesso, não é? Então, se nós formos pensar, nós precisamos de muito mais debate sobre a política de cotas e sobre a aplicação, não é, do Estatuto da Igualdade Racial, como bem enfatizou Humberto Adame e como tem debatido, e eu tenho assistido, não é, o Mário Teodoro falar sobre a política de cotas. Eu fico por aqui, porque o tempo da gente não é tanto, mas o debate continua. Eu gostaria de saudar também o senador Cristóvão Buarque, que está aqui na plateia, não é? E que também tem sido parceiro do senador Paulo Paim nesse debate e
parabenizar o Senado Federal, né, e a comissão, né, que chama essa audiência pública para que a gente consiga debater mais e mais sobre a importância da política de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial. Obrigada.